Convite a você para que acompanhe o nosso programa aqui na Fonte TV. Sim, estou aqui na Fonte TV todos os domingos, às 10 da noite, com aquele programa que você já conhece, em que a gente fala sobre as coisas da política, para deixar você bem informado sobre tudo o que acontece na política. 10 da noite, aqui na Fonte TV, canal 5. Até lá. Boa noite, eu sou Luiz Gama, pode me chamar de seu amigo. Esta é a rede Fonte de Comunicação e este é o Politeia Pura Política. Tá na hora da gente discutir política em alto nível aí na sua TV. Boa noite para você da região metropolitana de Goiânia, por aqui estamos no canal 517 da NET. Também no canal 15.1 HD, no canal 305 da Sky, no canal 5 da Vivo. E para todo o estado de Goiás, da região sul, alô meus amigos da região sul, na fronteira sul goiana. Boa noite meus amigos da Fonte TV, canal 5 de Itumbiara, da região sudoeste. Boa noite para você da família Bom, da TV Bom em Bom Jesus de Goiás, canal 36.1 HD, região do entorno de Brasília, cada vez mais forte o nosso sinal. Alô minha gente querida de Águas Lindas, Fonte TV, canal 15.1 HD, Ceilândia, Sobradinho, Taguatinga, Brasília, canal 15.1 HD, cidade satélite do Guará, cidade satélite do Gama também. Rede Mundial de Computadores, estamos ao vivo, redefonte.com/Fonte TV. Você nos acompanha em qualquer lugar do planeta. Esse programa também está sendo retransmitido pelo YouTube no canal Gama. E ainda tem retransmissão ao vivo do Politeia em 3 páginas do Facebook. Na página Luiz Gama, na página Canal Gama, na página Brasil Urgente. Fique à vontade para participar, comentar conosco, inclusive através do WhatsApp. Aqui temos voz e vez garantidos para você. 993295404, WhatsApp para você comentar, opinar, mandar a sua pergunta, tirar a sua dúvida, sugerir pauta, entrevistas e entrevistados. Fique à vontade. Este é o Politeia, com apoio cultural do Castelo dos Parafusos, a maior variedade em condições para lá de fantásticas no setor rodoviário, Castelo dos Parafusos. Comigo, contigo, toda segunda, toda quarta, comentarista oficial do programa. Ele é homem de negócios, sabe te mostrar como ninguém, como você faz para multiplicar por muitos e muitos seu dinheirinho, até seu dinheirão. Ele é também da ciência política, do marketing político. Alô, professor Alberto Carlos, boa noite. Boa noite, Luiz Gama, boa noite ao nosso convidado, que vocês vão conhecer daqui a pouco, que é uma pessoa estratégica politicamente no estado de Goiás hoje. E para você, ô de casa, ô comadre, ô compadre, noite boa para vocês aí também. Vamos para uma prosa bem gostosa, um cafezinho bem passado, um pãozinho de queijo bem gostoso agora, um assunto cada vez mais presente na nossa vida, que é política. Estamos juntos. Vamos lá, Luiz, a bola está contigo. Obrigado, professor Alberto Carlos, nosso convidado. Passo a apresentar a partir de agora, deputado estadual, já pelo 2º mandato e também presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, a nossa querida Alep, está já no seu 2º mandato como presidente da casa. Ele é do PSD. Na sua primeira eleição, cerca de 29.600 votos. Na segunda, ele aumentou em quase 10 mil votos a sua votação. Foi eleito com 37.550 votos pelo PSB. Presidente Lissauer Vieira, um dos principais players políticos do estado de Goiás. Aliás, quando ele chegou na Assembleia Legislativa para presidir a casa, muita gente imaginava que seria, através dele, um estrondo naquela Casa de Leis em termos políticos, mas não. Ele optou pelo equilíbrio, pelo respeito às instituições, enfim, está fazendo um belo trabalho já pelo seu 2º mandato. Na verdade, esse segundo está no início, à frente daquela Casa de Leis. Presidente, é um prazer recebê-lo aqui no Politeia da Fonte TV. Bem-vindo, boa noite. Boa noite, Luiz Gama, boa noite ao professor Alberto, a todos os telespectadores da Fonte TV. Para nós é uma grande alegria participarmos aqui deste programa que debate política, que debate os assuntos de interesse da nossa sociedade goiana e também goianiense. Então, estamos aqui para debater política, para conversarmos um pouco com toda a comunidade do estado de Goiás, através das ondas da Fonte TV. Muito
bem, você viu, então estamos prontinhos e apostos. O intervalo é super rápido. Voltamos na sequência com Lissauer Vieira, presidente da Assembleia Legislativa. Temos muitos assuntos quentes nacionais, internacionais, locais, para tratar com ele e com você aqui no Politeia da Fonte TV. Até já. Por que fazer pesquisa é tão fundamental? Simples, porque o seu adversário está fazendo. Quem faz pesquisa nunca é surpreendido. A melhor pesquisa qualitativa ou quantitativa é DataVerus. Pesquisa séria é DataVerus. Pesquisa de opinião, pesquisa de mercado, pesquisa eleitoral com seriedade, competência e registrada no TSE é DataVerus. WhatsApp 62 99329 4993. E lembre-se, deu no DataVerus é Vero. O que te faz sorrir? Ficar perto de quem você ama? Compartilhar bons momentos? Saborear o que mais gosta? E você já pensou que um sabor pode ter um propósito? Compartilhe bons momentos com Rosquinhas Micos e ajude milhares de pessoas a continuar buscando o seu melhor sorriso. Na compra de Rosquinhas Micos, 1% do faturamento é revertido ao Hospital Araújo Jorge na luta contra o câncer. Abrace essa causa com Rosquinha Micos. A Agrobom Armazém Gerais sempre esteve ao lado do produtor rural, recebendo, armazenando e comercializando todos os grãos de milho, soja, sorgo e milheto. Na Agrobom você tem parceiros que sempre buscará as melhores facilidades na sua comercialização, negociando seus produtos, sem falar que você terá também a melhor descarga para facilitar a sua colheita. A Agrobom Armazém Gerais, agora em Bom Jesus, com 2 unidades para melhor te atender. Telefones 3608-3555 e 3608-3027. Religião e política não se misturam? Uma boa pergunta que merece uma resposta ainda melhor. Fábio Souza lança pela Editora Vida o seu mais novo livro, A Bíblia, o Cristão e a Política. Nesse livro ímpar, Fábio Souza desenvolve sua pesquisa e apresenta o seu conhecimento prático de como essas e outras questões se relacionam com as Sagradas Escrituras. A Bíblia, o Cristão e a Política, escrito por quem tem experiência e entende do assunto. Adquira já o seu pelo site fabiosouza.com.br ou nas melhores livrarias. Muito bem, estamos de volta com o Politeia aqui na Rede Fonte de Comunicação, nesta segunda-feira ao vivo, recebendo hoje o presidente da Assembleia Legislativa de Goiás, deputado estadual pelo PSB, presidente Lissauer Vieira. Antes da gente começar aqui os debates com ele, quero chamar a sua atenção para você acompanhar conosco os assuntos que são destaques na nossa política. Está tudo aí, ó. O presidente Jair Bolsonaro causou revolta em pelo menos 18 governadores de estados, ao publicar o quanto o governo federal já repassou aos estados desde o início da pandemia. Segundo o presidente, já foram repassados quase 900 bilhões de reais. Os governadores, entre eles o de Goiás, Ronaldo Caiado, assinaram uma nota contestando alguns desses valores e destacando que o presidente fez opção pelo confronto, mesmo diante da gravidade da pandemia no país. O presidente Jair Bolsonaro disse hoje em Brasília que está tudo certo para a volta do auxílio emergencial, que deverá ser pago em 4 parcelas de R$ 250. Bolsonaro disse que muita gente pode achar pouco, mas o custo para o país é grande. Ele disse ainda que o nome é auxílio e não aposentadoria. O Ministério Público Federal entrou com ação no STF para anular a última eleição para a presidência da Assembleia Legislativa de Goiás. O argumento é que a Constituição proíbe reeleição para as mesas diretoras dentro de uma mesma legislatura. E agora? O secretário estadual do governo, Ernesto Roller, perdeu as estribeiras nas redes sociais ao usar o Twitter para orientar as pessoas sobre as medidas de segurança e proteção contra o novo coronavírus. Roller classificou que quem não usa máscara é um energúmeno e ainda mandou para PQP
quem não respeita as medidas de restrição. O deputado federal goiano Francisco Júnior fez hoje um apelo às autoridades do estado de Goiás para que mantenham as atividades religiosas liberadas, mesmo nesta parte crítica da pandemia. Francisco Júnior pondera que as igrejas devem estar abertas e missas e cultos precisam continuar acontecendo e que todos precisam de Deus neste momento tão difícil. Perfeito. Vamos então botar na mesa o primeiro assunto, essa revolta aí dos governadores, professor Alberto. 18, chegou a ter 19 assinaturas do documento, depois 18, 16, mas enfim, 70% dos governadores revoltados, porque ontem o presidente Bolsonaro publicou nas suas redes sociais, segundo ele, os valores que o governo federal mandou para os estados desde o início da pandemia, né? E eles estão reclamando que ele juntou recurso que já era constitucional, com recurso extra, com recurso da pandemia, etc, etc. O que isso, né, faz nos estados? Faz você, os deputados, a população, a sociedade de maneira geral, cobrar dos governadores. Ô, governador, o presidente mandou, por exemplo, para Goiás, ele botou lá 27 bilhões, incluindo, inclusive, dinheiro que foi usado para pagar o auxílio emergencial. Naturalmente, essa pressão para cima dos governadores não é nada politicamente favorável a eles. Daí a revolta e essa carta, com esse tom mais duro político, vamos dizer assim. Basta, eu amanhã, inclusive, eu até anotei aqui na folha, amanhã eu vou tirar um tempo amanhã, até hoje mesmo, se der, vou dar uma olhadinha no Transparência, Brasil Transparência, para ver as contas do governo. Está tudo lá. É só abrir lá o Brasil Transparência, que você vai encontrar esses dados lá, por estado, por conta, por despesa, por rúbrica, por repasse, que está em aberto, que foi repassado. A comunicação Fábio Farias, deputado, chegou a dizer o seguinte, olha, todos esses recursos estão absolutamente corretos. Aí ele fala, é só olhar no Transparência, no portal da Transparência, que está tudo lá. Os governadores, é o que eu quero deixar a dica para os governadores. Vá lá, pegue, faça um extrato e apresenta para a sociedade. É simples. É muito simples, certo? E aí questiona esse discurso do presidente. Coloca o presidente numa situação difícil, certo? Se há o questionamento do que ele diz, contrapõe com informação, contrapõe com dados, contrapõe com a verdade, porque aí resolve a situação, clareia a situação e põe o presidente numa situação ruim, complicada. Se ele estiver fazendo alguma coisa que não deve, tentando criar proteção, querendo aparecer, ou querendo dizer que o governo está cumprindo a sua parte e os estados que não estão cumprindo, que os estados estão embolsando dinheiro, alguma coisa assim, ele vai ficar em saia curtas. Faça isso, governadores. Pega o Brasil lá, transparência, faz o extrato, divulga para a sociedade, chama a imprensa e divulga. Está aqui, ó, isso tanto foi para tanto, isso foi para tanto, foi para tanto, foi para tanto e pronto. E deixa o presidente se virar com a resposta da sociedade. Agora, ficar nesse conflito político, isso não resolve nada. Muito pelo contrário, é mais um desgaste no momento de pandemia, num momento grave da sociedade, das relações de política. Depois vão ficar brigados, Belém, nunca mais de bem, e daqui 2, 3 meses vai precisar um do outro, vai ficar de bem todo mundo. E é a sociedade que fica a leu nessa história. Presidente Lissau Elvira, o senhor que como presidente, né, da Assembleia Legislativa, a nossa Casa de Leis aqui, fez a opção, né, por respeitar a cada uma das instituições, os seus mandatos, a gente tem observado, né, essa harmonia constante entre os poderes, a gente percebe claramente que essa é a sua posição. O que o senhor acha dessa posição do presidente Bolsonaro, que chama sempre alguém, ele tem que chamar alguém toda semana para um confronto político? Isso é bom para ele, é ruim para a nação? Que visão o senhor tem desse tipo de comportamento do presidente da República? Nós não estamos aqui para julgar o mérito se é bom ou ruim para o presidente da República. Eu acho que nós temos que pensar no Brasil. E se você for fazer uma análise a nível de Brasil, principalmente no momento de crise que nós vivemos nesse momento, não só a crise sanitária por conta da pandemia, mas também a crise econômica, que os reflexos da crise sanitária ela atinge a economia do país. Muitos setores aí pararam lá em março do ano passado e não conseguiram retomar suas atividades. Eu cito turismo, eu cito setor de eventos e vários outros setores que não conseguiram retomar. As próprias escolas e universidades estão numa dificuldade muito grande. Então, eu acho que o conflito não é bom para esse momento. Por isso que eu adotei sempre o tom da harmonia, do diálogo. É claro que você tem que ter a independência, você tem que ter a sua opinião própria, mas você não precisa todo dia levantar, sair e tocando fogo no mundo. Eu acho que isso não resolve o problema de ninguém.
e não vai solucionar o problema do nosso país. Quando o presidente da República divulga os atos e os recursos que a presidência enviou para os estados, o tom que é divulgado isso nós não estamos aqui questionando se foi. Eu acredito que sim, e acho que esses recursos estão totalmente transparentes, não só no portal da transparência, como a presidência da República, através da Secretaria do Ministério das Comunicações e até mesmo o Ministério da Economia e Saúde, está informando os números corretos. Agora, nós temos um pacto federativo no nosso país que 70% dos impostos que nós, cidadãos, pagamos e vivemos no Estado e nos municípios, vai para o governo federal. Eles têm que retornar para os estados e municípios. Isso retorna, né, na medida, na contrapartida justa, vamos dizer assim. Exatamente. Então, a nossa pirâmide hoje é invertida. Eu me recordo muito bem, professor Alberto, que o próprio ministro Paulo Guedes, ele era de um discurso de falar menos Brasília, mais Brasil. Sim. E isso não tem acontecido. Nós não temos visto isso na prática. A prática do governo tem sido outra, né? Em todos os governos. Não estou culpando esse governo. Não é a questão desse governo atual. A realidade é que nós precisamos mudar o nosso pacto federativo, fortalecer mais os nossos municípios que hoje vivem à beira do caos e da crise, municípios pequenos que têm pouca arrecadação, não têm condição de sobrevivência se não tiver recursos estaduais e federais, e os estados também, a exemplo de Goiás, que é um dos 4 piores estados na situação fiscal do país. Então, o governo federal, ele tem que repassar esses recursos, é obrigação do governo federal, até porque a maioria dos impostos que nós pagamos estão lá. É a forma de comunicar, de mostrar para a sociedade, às vezes o presidente da República, ele joga isso como um confronto, uma afronta aos governadores. E aí é óbvio que vai vir a reação, né? Vai vir a reação e os governadores vão rebater isso de uma forma clara e transparente. Então, isso não é saudável para a nossa nação, principalmente nesse momento de crise que nós vivemos. Politicamente, isso rende alguma coisa do ponto de vista positivo para o presidente da República, professor Alberto? Isso é só amadorismo? Isso é só impulso? Vamos dizer que ele seja um sujeito extremamente sanguinário. Né? Sanguíneo? Não, eu quero falar sanguinário. Sanguinário é sanguíneo. Eu acho que eu não vou pegar tão forte. Não vou pegar tão forte. A impressão que a gente tem é que todo temperamento dia sanguíneo. Ele vai na jugular dos adversários. Esse tipo de comportamento, isso é amadorismo, isso é pensado, isso é estratégico? O que você Olha, eu fico assim entre duas leituras. Uma leitura como cidadão normal, cidadão da sociedade, membro da sociedade, e outro como um professor, alguém que tem conhecimento, que faz uma leitura com conteúdo diferente. Né? Como cidadão normal, eu vejo assim, vejo dessa maneira, como cidadão que olha para isso assim. Pô, ele é muito brigão, ele é sanguíneo, ele é temperamento sanguíneo. Cutucou, vai levar de volta mesmo. É o tipo do cara que é o seguinte, cutucou, vai levar um coice. Não adianta, vai ter um coisa de troca. Ele não leva desaforo para casa. Você não viu do auxílio emergencial também hoje? Ah, apresenta pouco, 250, isso é auxílio, é aposentadoria, não, já deu uma outra pancada. Outra pancada. Agora, como uma pessoa que faz leitura do mercado, eu fico aqui num jogo de xadrez. Me disseram já que ele é um cara muito bem, ele sabe fazer muito bem marketing político. Ele é um marqueteiro político. Ele era, como deputado, um marqueteiro. Quem conviveu com ele no Congresso sabe que ele é um marqueteiro político, de mão cheia. Certo? E aí eu fico no xadrez tentando fazer a leitura. E algumas situações, Luiz, eu vejo que são situações criadas por ele para ser boi de piranha. O que eu quero dizer? Eles estão trabalhando e ele tem que tirar o foco de uma ação do governo, para que o governo possa trabalhar de forma tranquila. Por exemplo, nós estamos agora, ele apresentou alguns documentos no Congresso para passar lá algumas reformas, venda da Eletrobras, venda do Correio, privatização e venda do Correio. São duas coisas difíceis de ser trabalhado. Ele está com a reforma administrativa lá dentro, está com reforma tributária, está falando em reforma de pacto federativo, são tudo espinhaço. Tudo coisa que vai demandar o quê? Muita negociação política. O que eu vejo ele fazendo? Eu vejo ele, às vezes, criando boi de piranha. Notícia. Ele vai e joga esses artifícios, joga essas bombas, joga esses trem doido, a imprensa ama Bolsonaro, ama ver ele estressado, ama ver ele fazendo esse joguinho, gosta disso, joga. Amanhã, na Folha de São Paulo, deve ter lá umas 5, 6 folhas da Folha de São Paulo. A Globo hoje, no jornal de hoje, amanhã de manhã, na hora do almoço, à tarde, vai estar falando em todos os telejornais do que ele falou hoje.
Enquanto isso, o pessoal está trabalhando, o pessoal está articulando politicamente. Eu faço essa primeira leitura. Eu tenho mais leitura em relação a isso, mas vou ficar por aqui, por enquanto. Estrategicamente faz uma cortina de fumaça para poder desviar o foco. E isso é estratégia. Isso nós não temos dúvida que é estratégia. Agora, tem coisas que passam dos limites também. Deixa eu começar a registrar aqui, professor Alberto, participações do nosso telespectador no WhatsApp do programa. Está na sua tela aí. Gama, boa noite. Temos que orar muito para o prefeito, para o governador, para o presidente, para todas as autoridades. Tem muita gente perdendo o controle. Pastor Adailton, boa noite, pastor. Obrigado pela audiência. Gama, sou o Marco Knight, do Urias Magalhães, boa noite. Estamos aqui assistindo Politeia. Um abraço para os meus pais, para o meu sobrinho, o Marcelo Martins, que é vilanovense hoje. Valeu, um abraço a todos na mesa. Um abraço. Família de vilanovense é família boa. Luiz Sauber, qual a real situação de Goiás com relação a uma pandemia? A saúde colapsou mesmo? Gilmar Santos. Totalmente, né, presidente? Realmente, infelizmente, nós estamos vivendo talvez não, com certeza, o pior momento no país da pandemia. E em Goiás não é diferente. Nós estamos aí, notícias hoje durante o dia que 100% dos leitos de UTI na capital foram ocupados, os municípios todos colapsando. Eu conversei com vários prefeitos do interior que estão tentando abrir leitos hospitalares e leitos de UTI também. E na medida que você abre, vão ocupando esses leitos. Pessoas recorrendo até a gente, porque nós somos agentes públicos, muitas pessoas do interior recorrendo a gente, desesperados por conta de um leito de UTI, e nós não queremos chegar à situação que chegou, por exemplo, o Amazonas, né? Ou outros países também no começo da pandemia. Estamos quase. Olha aqui esses números da Secretaria de Saúde, presidente, para o senhor analisar. UTI de Covid no estado de Goiás inteiro. Rede pública, rede municipal, privado, conveniado, privado. Nós temos 1.008 UTIs, 1.008 no estado de Goiás, 955 ocupadas, ou seja, 94,74%. Por exemplo, da área pública aqui na capital, tem mais de 114%, quer dizer, tem gente improvisada, UTI improvisada. Isso é preocupante, então nós precisamos sim ter a consciência. E quando se fala, a gente tem ouvido muito falar lockdown, fechar as atividades. Tudo isso nós temos que ter um equilíbrio para poder avaliar, mas a verdade é uma só. Infelizmente, nós, seres humanos, nós somos desobedientes e eu acho que as pessoas também, professor e Gama, cansaram de ficar em casa. É quase um ano com essa pandemia e nós estamos vivendo momentos de muitas dificuldades. Infelizmente, muitas pessoas não cumprem o protocolo e o resultado vai aí. Sem vagas de UTI, sem vagas hospitalares, e pessoas podem, infelizmente, morrer aí sem conseguir um respirador para poder tentar salvar sua vida. Eu acho engraçado que eu nem queria... Pois não, professor Roberto? Não, eu só queria dizer, queria criar um alerta aqui. Primeiro, uma frase que eu ouvi essa semana de uma senhora, eu achei muito interessante. Nós, seres humanos, precisamos ser mais ser humano. Precisamos aprender uma lição com tudo que está acontecendo para ser mais ser humano. Segundo, esse vírus é um vírus gripal. Nós vamos entrar na época da gripe, de disseminação de vírus gripal, agora, a partir de março e abril. A situação pode piorar. Eu não quero alarmar, mas é hora de tomar consciência, criar vergonha na cara. Desculpa. Exatamente. Criar vergonha na cara. Certo? Está na hora de voltar para o seu ambiente, cuidar, manter o distanciamento, usar o álcool e máscara. Parem de brincadeira. Não é brinquedo. Esse negócio não é brincadeira. É muito sério. E de vez em quando a gente fica louco nesse negócio de pandemia. Se não vejamos, lockdown, Goiânia, Aparecida, as cidades da região metropolitana, vou ler mais gente aqui, fica tranquilo. E, por exemplo, hoje, Brasília também tem lockdown, o Conselho Regional de Medicina, do Distrito Federal, emitiu uma nota grande, enorme, dizendo que lockdown é bobagem, que não vale, não pode ser feito e que não tem resultado nenhum. E como é que nós vamos ficar? Nós vamos acreditar em quem? Eu vou dizer por que eles estão dizendo isso, tá bom? Hoje mandaram para mim 5 filmagens dentro do transporte coletivo urbano do Goiânia. Eu falei para 5 pessoas, filme, peça a pessoa vai filmar e coloca na rede. Até o transporte coletivo urbano em Goiânia, na Grande Goiânia, criar vergonha também na cara. Não dá. Não dá para fazer lockdown com os ônibus lotados como estão. Estão brincando com as pessoas. O cara tem que fechar o mercado, fechar seu negócio. O cidadão tem que parar de trabalhar, parar de produzir, parar de ter dinheiro para pagar suas contas em dia. E aí os transportes coletivos como estão?
Mas Espera um fechou pouquinho. quase Filma, tudo. Como é que filma. filma? ônibus? Vamos filmar. O conselho que eu dou para você, Professor, filma faça dentro dos isso aqui, ó. ônibus e começa a colocar na rede. Vamos filmar, colocar 1.000, 2.000, 3.000, 5.000 filmagens dos ônibus lotados e Mas vamos não fechou colocar. quase E tudo? põe o eixo. Não fechou quase tudo? Não, mas não, as pessoas... Aí esse povo tá andando de ônibus pra quê? Ué, mas não fechou tudo, não. Tem muitas atividades ainda essenciais, né? Tem atividades essenciais. E aí as pessoas vão atrás das atividades essenciais. Não adianta, gente, se não for tratar de forma séria. Esse negócio, o pessoal está brincando. O Gama, eu acho engraçado, não que eu não queira trabalhar além dos vereadores, não fazer nada essa semana, porque não está na ativa. Por que Gari tem que trabalhar essa semana? Ninguém se preocupou com essa classe trabalhadora, Walter. Ô, Walter, um abraço para você, um abraço para todos os garis. Vocês são atividades super, hiper, mega essenciais. Imagina uma pandemia com lixo, tá louco? Então não tem jeito, Gari precisa... Gari é igual médico aí. Eu acho que vocês têm que ser vacinados. A função de vocês, Gari, é a mesma função de um médico, de um enfermeiro, de um intensivista. É questão de saúde pública, Walter. Aliás, eu quero aproveitar o gancho seu e fazer aqui uma defesa pública do pessoal da Comurg, TLP, TLU e os coletores. Depois, se o senhor puder, quiser, pode até dar uma ajuda, viu, presidente Lissau Vieira? Essa galera está numa batalha judicial, inclusive, junto ao TCM, ao Tribunal de Justiça, a Procuradoria Geral do Estado de Goiás, a Procuradoria da Prefeitura de Goiânia. Qual é a luta deles? Eles querem sair do regime seletista para o regime estatutário. Esse povo ganha mal, viu, presidente? Esse povo não ganha bem, não. Já teve uma época que se dizia que Gari ganhava muito bem. Hoje Gari ganha pouco mais do que um salário mínimo, tem ali os benefícios, né, do Vale Transporte e do Vale Alimentação, etc., mas eles não ganham bem. E eles precisam desse regime para lhes dar um pouco mais de estabilidade, mais de garantia de um futuro melhor. A luta deles é seríssima, né? Eles querem sair do regime seletista para o regime estatutário, essas três categorias, TLP, TLU e coletores. Quem é esse povo? O que coleta o lixo, os varredores? É a galera de frente mesmo, é esse povo que está aí, ó, limpando a cidade. E carrega a cidade nas costas, né? Porque do mesmo jeito que você precisa ter médico, você precisa ter isso, você tem que ter Gari para limpar a cidade. Já pensou que inferno seria? Uma profissão essencial, uma atividade essencial que precisa de fato ser valorizada. O que seria de nós sem as pessoas que limpam a rua, que coletam o nosso lixo? Então, é mais do que justa essa reivindicação, até para eles poderem ter uma progressão na sua carreira, no tempo de serviço, ter uma progressão e poder aposentar com um salário um pouquinho melhor. É uma atividade extremamente essencial, dispendiosa para quem trabalha, para quem faz, e que trabalham dia e noite. Você vê aí essas pessoas, esses trabalhadores, na madrugada dentro, limpando a cidade, coletando lixo. Então eu acho que precisa assim, de uma atenção especial do poder público, e o impacto não é tão grande, até porque eles são a categoria, como você falou, que não ganham tão bem assim. Então o impacto não seria um impacto que a prefeitura não desse conta de pagar. Eu acho que precisa assim, olhar com mais carinho para essas pessoas que trabalham faça sol, faça chuva. Eles estão lá trabalhando e fazendo a limpeza das nossas cidades. Não importa o valor, Gama, sabemos que o dinheiro público, muito mal empregado, o povo não aguenta incompetência do governo federal como dos prefeitos. Carlos Andrade, boa noite, Carlos. Nenhum governador falou do portal da transparência. Esses governadores não estão falando a verdade. Joel, Gama, a Michele precisa chegar junto no Jair, tumultua demais o Brasil. Sônia, boa noite, Sônia. Professor Alberto, marqueteiro, porque... O senhor não é marqueteiro bom, não, porque o senhor está perdendo Não, ele está dizendo o seguinte, que o presidente não é um marqueteiro bom, porque ele está perdendo popularidade, as pessoas estão morrendo e o presidente provocando aglomeração, e não usa máscara, não compra vacina. Silvio, ele está dizendo que a estratégia marqueteira do presidente não está sendo boa. Ele confia muito no voto em 2022. Lissauer, o senhor sabe quantas empresas fecharam em Goiás com essa pandemia? Quanto foi investido para ajudar os empresários nesse estado? Carlos Santana, boa noite, excelente programa. Ô Carlos, eu acho que um dos programas importantes, e esse nós precisamos dar o valor significativo, foi o auxílio emergencial. Se não fosse esse auxílio emergencial do governo federal, o dinheiro que circulou no comércio aqui no estado, vamos pegar o estado de Goiás, o dinheiro que circulou nesse período que teve o auxílio emergencial, lá na mercearia da esquina do bairro do cidadão, lá na farmácia, no posto de combustível, é incontável esse recurso. Então a gente sabe que a crise está aí, muitas empresas fecharam, mas Goiás está numa situação diferente.
Goiás mostrou o mês de janeiro, que foi um dos estados, ou se eu não me engano, agora não tenho aqui os dados corretos, mas me parece que foi o estado que mais abriu empresas, mesmo em momento de crise, em problemas que nós estamos vivendo, todos esses problemas, mas é claro que alguns segmentos estão mais prejudicados que os outros. Eu citei aqui no começo, por exemplo, o setor de transporte escolar, que nós estamos vivendo, as pessoas estão passando um problema danado, desde março do ano passado, sem produzir, sem ganhar dinheiro, estão tentando buscar outra atividade. O setor de eventos, não é só eventos, shows, festas, mas é eventos de casamentos, aniversários, criativa, né? Festas de 15 anos, a economia em geral, nesse sentido, o setor de turismo, muitas pessoas estão numa crise tremenda. Então, nós sabemos que a dificuldade é grande, que nós precisamos passar por essa pandemia o mais rápido possível, mas aí é que está. Eu acho que o governo federal precisa investir mais na questão da vacina. É só com a vacina que nós vamos sair dessa crise. Sem outro caminho, vacina né? É Esse a é o caminho. solução. E o governo federal também, através do presidente da República, precisa dar mais bons exemplos. Não custa nada. Se as autoridades sanitárias do mundo estão falando que o uso de máscara, que o distanciamento, que o álcool em gel, ele minimiza a contaminação, não custa nada o presidente da República usar máscara em público e dar o bom exemplo para o cidadão brasileiro, porque ele é a maior liderança, ele é referência para todos nós, ele é a maior liderança do país, é a maior autoridade do país. Então, se ele der o bom exemplo, eu tenho certeza que as coisas ficam muito mais fáceis para nós resolvermos. O senhor falou em recursos só do auxílio emergencial para Goiás, e eram 9,95 bilhões, quase 10 bilhões. Isso inclui esse incrementado na economia. É o parênteses que eu ia abrir agora. Agora, sobre o empresário... Dinheiro que veio para a economia do Estado de Goiás, que gastou aqui nas empresas no comércio local. Quem fez a pergunta deve ser empresário, e sobre o empresário, teve um programa chamado Pronap, para ajudar os empresários, microempreendedores. Tem ainda. Não, mas não chega. Essa é a dificuldade. Não chega num microempresário. A burocracia é grande. Burocracia. Não. Eu vou ser sincero aqui. Tem gerente de banco manipulando o recurso. Literalmente. Gerente de banco senta em cima do dinheiro e fala assim, olha que o dinheiro nem do banco porque o dinheiro, ele tem a chancela do governo federal, de um seguro do governo federal, que se o camarada não pagar, o governo federal assume, nem do banco não é. Mas a verdade é que vários empresários, eu convivo com o meio empresarial, vários empresários falaram, eu fui, preenchi os dados, coloquei lá para pegar 100, 80, 50 mil reais, 100 mil reais para manter minha empresa 2, 3 meses funcionando. O dinheiro não sai. O dinheiro não sai. O gerente determina para quem ele vai dar. Ele determina. Aí é custoso, né? Aí precisa do Ministério Público, precisa realmente agir, porque o empresário fica... O projeto é muito bom, o Pronab é um projeto, mas não sai, o dinheiro não sai. Os gerentes do banco não liberam o recurso. Tá acima de gente participando aqui do programa, registro muito mais participações já. Após esse intervalo, que é super rápido, eu volto com o Politeia, com o professor Alberto, com o presidente da Assembleia Legislativa de Goiás, deputado Lissauer Vieira, do PSD. Até já. A Agrobom Armazém Gerais sempre esteve ao lado do produtor rural, recebendo, armazenando e comercializando todos os grãos de milho, soja, sorgo e milheto. Na Agrobom você tem parceiros que sempre buscará as melhores facilidades na sua comercialização, negociando seus produtos, sem falar que você terá também a melhor descarga para facilitar a sua colheita. A Agrobom Armazém Gerais, agora em Bom Jesus, com 2 unidades para melhor te atender. Telefones 3608-3555 e 3608-3027. Por que fazer pesquisa é tão fundamental? Simples, porque o seu adversário está fazendo. Quem faz pesquisa nunca é surpreendido. A melhor pesquisa qualitativa ou quantitativa é DataVerus. Pesquisa séria é DataVerus. Pesquisa de opinião, pesquisa de mercado, pesquisa eleitoral com seriedade, competência e registrada no TSE é DataVerus. WhatsApp 62 99329 4993. E lembre-se, deu no DataVerus é Vero. O que te faz sorrir? Ficar perto de quem você ama? Compartilhar bons momentos? Saborear o que mais gosta? E você já pensou que um sabor pode ter um propósito? Compartilhe bons momentos com Rosquinhas Micos e ajude milhares de pessoas a continuar buscando o seu melhor sorriso. Na compra de Rosquinhas Micos, 1% do faturamento é revertido ao Hospital Araújo Jorge na luta contra o câncer. Abrace essa causa com Rosquinha Micos. O ano é 2004
um acidente terrível automobilístico acontece, o carro explode por uma batida que não se sabe explicar como, e a gente tem a nossa vida, a vida da minha família virada de ponta cabeça. Isto é o que é relatado neste livro, O Vale da Sombra da Morte. Saiu pela editora Thomas Nelson. Você pode encontrar em todas as livrarias do Brasil ou através do telefone 3541-7800, o telefone da Livraria Fonte da Vida. É um livro de muitas dores, mas não de derrotas. Um livro de vitórias. Já estamos de volta com o Politeia da Fonte TV nesta segunda-feira ao vivo, recebendo o presidente da Assembleia Legislativa de Goiás, o deputado Lissauer Vieira, do PSB. Registrando gente que vai participando, falando, Gama, boa noite, o programa está excelente. Falando do presidente Bolsonaro, a gente sabe, ele é muito articulado. Aqui é o Fernando. Gama, boa noite, aqui é o Carlos José do Sonho V, tô ligado? Será que não tem que fechar tudo por 15 dias? Não, eu estou desconfiado que nós vamos para 14 dias de lockdown por aqui. 7 mais 7. Não, como assim? Goiás só fechou o ano passado. O povo só fica no boteco, enchendo a cara, fazendo festa. Que hospital que aguenta isso, Laura? Boa noite, querida. Não é fácil, não. Estão jogando a culpa no carnaval. É sempre bom lembrar da campanha passada. Menos hipocrisia. Samuel Fernandes, do bairro Ipiranga, Goiânia. Eleição também colaborou, né? Mas eu quero até pedir autorização, Gama, para falar. Samuel, o vírus, ele tem as mutações e ele tem os picos. Essa é a realidade. Nós vivemos um pico no período de junho, julho do ano passado, até meados de agosto, pouco menos. Eu falo aqui em Goiás. E agora estamos vivendo outro pico desse vírus. Falando que essa mutação, e os especialistas falam, eu não sou especialista nisso, mas falam que essa mutação ela é muito mais transmissível. Né? Ela transmite muito mais rápido. Então, uma pessoa que transmitia 10, agora para 10 pessoas, ela está transmitindo para 60, 70. Exatamente. Uma pessoa só. Então, quando se fala, não, foi as festas de final de ano, foi o carnaval, ou foi a campanha eleitoral do ano passado. Primeiro que a campanha eleitoral foi em outubro, e a eleição foi dia 15 de novembro. Então, se tivesse que ter esse pico do período eleitoral, seria no final de novembro para começo de dezembro. Então, não foi essa a realidade. A realidade é uma só. As pessoas têm que ter a consciência de ficar em casa, de ter o distanciamento social, óbvio que tem. Mas essa questão da mutação do vírus e do pico que acaba pegando, e nós estamos nessa fase, eu acho que é a fase mais complicada que nós estamos vivendo. E o vírus, eu comentei, trabalhei na indústria farmacêutica, presidente, desculpa, mas eu comentei isso aqui, o vírus, ele tem, todo vírus é assim, ele tem a maneira de sobreviver dele, ele vai se adequando ao meio. E ele vai, isso chama-se mutações. Então, no início foi o pessoal de 80 anos, 90 anos, agora ele já está ali na turma dos 35, 40 anos, certo? Ele vai criando resistência ao meio, ele vai se adequando ao meio, certo? Então, por isso a gravidade, que é muito garoto, 25 anos, 30 anos, não pega isso não, se pegar vai ser uma gripinha e tal. Ele, além de estar descuidando da sua família, dos seus entes queridos, ele ainda está faltando respeito consigo mesmo, porque o vírus ele vai criando força, ele vai criando mutações para resistir a essa situação. Ô Gama, não adianta lockdown, o brasileiro é indisciplinado, o povo está reunido desde hoje para fazer churrasco e resenha. Não adianta, é melhor deixar trabalhar. É o Neto que está falando. Ei, Neto. Gama, boa noite, aqui é Helder de Miami. Dinheiro tem, os caras não estão investindo em ações para combater a pandemia. O interessante para essa turma é quebrar o país para se manter no poder. Goiás mesmo recebeu uma fortuna e não investiu direito. É um jogo e nós estamos no meio sendo usados. Eu preciso defender, Gama. Goiás investiu sim. Nós precisamos ser justos aqui. Goiás não tinha estrutura nenhuma de saúde pública, principalmente no interior do estado. Hoje nós temos a regionalização da saúde, eu falo porque nós aprovamos na Assembleia Legislativa. Regionalizou-se Itumbiara, Lusiânia, Águas Lindas, Formosa, São Luís de Montes Belos, Jataí e Uruaçu agora, Porangatu. Agora vai abrir Uruaçu, já abriu mais leitos em São Luís, já abriu leitos em Iporá, já abriu leitos em Quirinópolis, Rio Verde tem um hospital de campanha feito pela Prefeitura, mas agora cedido ao Estado.
tudo que é possível tem sido feito. Então nós não podemos ser injustos aqui. O secretário de Saúde do Estado de Goiás é um sujeito muito sério, né? Muito sério, eu tenho muito observado, bom, de vez em quando eu tenho contato com ele, é um técnico, um cara que trabalha incansavelmente, um cara muito sério e que sabe o que está fazendo. Comprometido, técnico sério e conhece da causa. Doutor e o governador Ismael também Alexandrino, esse cara é do ramo, é sério. E o governador também conhece. Então nós não podemos ser injustos aqui e falar que Goiás não investiu. Investiu sim. Aumentou-se muito os leitos de UTI. Para você ter uma noção, o secretário me mostrou isso no ano passado, quando nós estávamos vivendo o pico da pandemia, lá no mês de julho. Se Goiás não investisse 1 centavo e deixasse do jeito que está, em maio do ano passado já tinha colapsado o sistema de saúde. Então foi aumentando gradativamente conforme foi necessitando, mas infelizmente agora a velocidade está maior que a demanda. Não tem jeito de você segurar. Você abre 10 leitos, ocupa os 10. Você abre mais 10, ocupa os 10. E outra coisa, não é só abrir leitos, são profissionais. Você precisa de material humano para cuidar dessas pessoas. Não tem no mercado material humano suficiente. Eu participo de um grupo só de médicos, o único que não é médico lá sou eu. E aí o que tem de relato, principalmente na região norte e nordeste do país, presidente, tem médico dizendo o seguinte, que, por exemplo, Rondônia, tem uma cidade lá que abriu 10 leitos, mas não tem um médico para cuidar dos 10 leitos, não tem como. Porque os médicos que iam para lá estão com Covid também. Então, quer dizer, tem esse detalhe, às vezes você arruma o leito, tem condição de arrumar o leito, mas não tem um profissional da saúde. Como é que faz? E esse profissional que está lá hoje, ele está se estressando. Com certeza. Ele está se cansando, ele está ficando numa situação desgastante. Situação muito grave. Carlos, de Brasília, prefiro ficar cansado em casa, Gama, do que ficar descansando no hospital. Alô, Carlos, é em Brasília, está correto, é isso mesmo. Cara, é isso mesmo. Lissau, o senhor é a favor de fechar tudo? Daniel pergunta. O presidente está dizendo... Sim, eu acho que nós precisamos primeiro da conscientização das pessoas. Mas nós vivemos um momento de muita preocupação e de muita cautela. Então, eu acho que nesse momento nós precisamos dar uma parada, colocar o pé no freio, para nós vermos se diminuímos esses índices e o problema que nós vivemos hoje de saúde pública. Ô Gama, boa noite. O presidente, aqui é o Ailton, o presidente falou que a União tem que repassar dinheiro dos impostos para os estados, concordo com ele, mas esse dinheiro que a União passa para os estados é para ser usado para o bem da população. E muitos governadores, prefeitos e secretários desviam a rodo. São muitas as denúncias no Brasil inteiro. Em alguns lugares do Brasil o negócio andou feio. Não é fácil, não. Boa noite, Gama. Aldaíris do Sonho Dourado, por que não tem ninguém de jeito nessa empresa de ônibus? Né? Lockdown, ônibus, tudo lotado, não tem macho de saco roxo para arrumar. É aquilo que o professor Alberto falou. Agora eu só fiquei encabulado esse tanto de gente para encher um ônibus. Só se diminuíram, né, o número de ônibus, porque 70% das pessoas não saíram de casa hoje. Olha, eu vou voltar a fazer esse apelo. Começa a gravar, você que vai andar de onde está lotado, começa a jogar na rede, vamos jogar na rede, vamos pôr na rede. Vamos ver o que vai dar isso. Boa noite, Gama, professor. A opinião de vocês sobre a renovação do benefício fiscal relativo ao ICMS e IPVA. Recebe aval do plenário em primeira fase? Luciano pergunta. Do IPVA? Não entendi essa pergunta dele. Qual a opinião sobre a renovação de benefícios fiscais? Deve estar falando de incentivos fiscais. Pode ser, mas não deve ser IPVA. Esses incentivos fiscais são para manter indústrias e empresas aqui no estado de Goiás. Nós aprovamos, inclusive, no ano passado, um programa importantíssimo e interessantíssimo, que é o ProGoiás, um programa novo, inovador, que vem desburocratizar os incentivos fiscais no estado de Goiás para atrair novas empresas, para gerar mais emprego. Agora, essas renovações, elas são feitas através do CONFAS, que é o Conselho Nacional da Secretaria de Fazenda. E todas elas são aprovadas pelo governo federal e replicadas nos estados, conforme cada estado tem a sua lei. Então, eu acho que os incentivos fiscais, se forem na medida, não em exagero, eles são importantes para poder gerar emprego nos estados. Boa noite, Gama. Aqui o Isaac de Brasília, Ceilândia Norte. Eu trabalho no plano piloto. Vejo ônibus de Águas Lindas, tudo muito lotado. Todo dia. Cadê a fiscalização? Águas Lindas também, mesmo problema daqui, ó. Gama, se a máscara e o álcool gel previne a Covid, então para que fechar comércio? Divino do Residencial Ângulo. Boa noite, Divino. Gama, ninguém está se preocupando com os caminhoneiros. E se eles pararem, Brasil para. Jardim Nova Era, Jaíris. Amigo, é igual o pessoal do lixo, os garis. O caminhoneiro não pode parar, não. Parar vai morrer. Aí que morre gente mesmo, fome. E aí você vai ver PT aqui nesse Brasil. Não pode parar. É inconstitucional a mudança do sistema CLT para o efetivo sem concurso. Deveriam ser uns dos primeiros a serem vacinados.
O salário deles é vergonhoso. Antônio, boa noite, Antônio. Obrigado pela sua opinião. Gama, professor Alberto, presidente da Lego. Se existe um projeto do Caiado para baixar impostos da gasolina em Goiás, Jonas Rocha do Faissalville, quem pergunta. Boa noite. Tem isso não, né? Não. Não tem isso não. Tem, até porque o Estado hoje, o ICMS do combustível é um dos maiores efeitos de arrecadação do Estado. O Estado não sobrevive sem o ICMS dos combustíveis. A maior receita do Estado é o ICMS e o combustível está entre as maiores do ICMS. Então, isso é uma questão lógica que o Estado hoje já vive numa situação muito difícil. Se abrir mão de um ICMS que é receita, acabou, né? Acabou, não paga a folha de pagamento. Na verdade, deputado, o senhor está acabando de colocar uma pauta que eu acho que essa discussão ela tem a ver com uma discussão até nacional, certo? Não dá para falar em reforma tributária, que aí fala de ICMS, fala de arrecadação, sem falar primeiro de pacto federativo, exato, sem falar primeiro de reforma administrativa, do novo Estado que nós precisamos nesse país. Né? Não dá para falar de reforma tributária, não dá para falar em mexer em tributo. Nenhum governador em sã consciência vai mexer em tributo nesse momento. Não vai mesmo. Se não fizer uma reforma administrativa, se não fizer uma reforma de pacto federativo, o país não mexe com tributos. São as pautas da vez lá no Congresso Nacional. E aí que está a história. O que é prioridade? Isso que está chamando a atenção. O que é prioridade? É falar do pacto federativo, elas são entre si, elas interlaçam, elas se misturam. Certo? Não dá para falar de uma somente. Tem que tratar das três. Agora, tratar três como? Você tem muita cancha política, muito jogo político para levar isso na Câmara e no Senado. Um abraço para o Eduardo Gomes, ele é presidente do Cindy Lojas, me enviou aqui, Gama, o termo aditivo CCT entre Cindy Lojas e a CESEG. Isso para facilitar acordos nesses dias fechados entre patrão e empregados. É uma situação delicada, né? Entre os patrões e os empregados nesses dias de pandemias. E o Eduardo Gomes, presidente do Cindy Lojas, manda aqui o termo aditivo entre os lojistas e os empregados. Não é Pronap, é a Pronap, pai. Ficou tudo igual. E o crédito é feito pelo próprio correntista, pelo aplicativo do banco. A questão é que o saco tem fundo, sendo assim, não deu para quem quis. O Wendel que está falando. Quem sabe? Vou ser sincero com você, viu, Wendel? Vou ser muito sincero com você, tá bom? Era muito melhor emprestar 100 mil para 5 empresários que emprestar 500 para um só. Gama, boa noite. Estou assistindo o programa, vi alguém pedindo a vacina para os garis. Também tem familiares que trabalham na Comurg. Gostaria muito que liberasse vacina para eles. Todo mundo, né, precisa de vacina. O problema é que não tem vacina. Não tem vacina disponível. Esse é o problema. No mundo, não é questão só de Brasil, é no mundo. O problema é isso, não tem estrutura física dos laboratórios para produção e não tem insumo. André, Gama, manda a gente ficar em casa, quem vai pagar a nossa conta? Você, depois. Gama, manda quem é contra as medidas assinar um termo cedendo a vaga dele no oxigênio para nós. Juarez. Fechar igrejas é péssimo. A igreja é um grande hospital das almas. Luciana, concordo. As igrejas, elas cumprem rigorosamente, né, todos os protocolos. É bobagem. Gostaria de saber do presidente Lissauer sobre nomeação dos aprovados no concurso da Lego. 2 anos e ainda não tem ninguém nomeado. Pela informação que tem, seriam nomeadas somente 12 pessoas no próximo mês. O William pergunta. William, o presidente vai responder em 1 minuto e meio do bloco final do nosso Politeia aqui da Fonte TV. Até já. O que te faz sorrir? Ficar perto de quem você ama? Compartilhar bons momentos? Saborear o que mais gosta? E você já pensou que um sabor pode ter um propósito? Compartilhe bons momentos com Rosquinhas Micos e ajude milhares de pessoas a continuar buscando o seu melhor sorriso. Na compra de Rosquinhas Micos, 1% do faturamento é revertido ao Hospital Araújo Jorge na luta contra o câncer. Abrace essa causa com Rosquinha Micos. Por que fazer pesquisa é tão fundamental? Simples, porque o seu adversário está fazendo. Quem faz pesquisa nunca é surpreendido. A melhor pesquisa qualitativa ou quantitativa é DataVeros. Pesquisa séria é DataVeros. Pesquisa de opinião, pesquisa de mercado, pesquisa eleitoral com seriedade, competência e registrada no TSE é DataVeros. WhatsApp 62 99329 4993. E lembre-se, deu no DataVeros é Vero.
A Agrobom Armazém Gerais sempre esteve ao lado do produtor rural, recebendo, armazenando e comercializando todos os grãos de milho, soja, sorgo e milheto. Na Agrobom você tem parceiros que sempre buscará as melhores facilidades na sua comercialização, negociando seus produtos, sem falar que você terá também a melhor descarga para facilitar a sua colheita. A Agrobom Armazém Gerais, agora em Bom Jesus, com 2 unidades para melhor te atender. Telefones 3608-3555 e 3608-3027. Religião e política não se misturam? Uma boa pergunta que merece uma resposta ainda melhor. Fábio Souza lança pela Editora Vida o seu mais novo livro, A Bíblia, o Cristão e a Política. Nesse livro ímpar, Fábio Souza desenvolve sua pesquisa e apresenta o seu conhecimento prático de como essas e outras questões se relacionam com as Sagradas Escrituras. A Bíblia, o Cristão e a Política, escrito por quem tem experiência e entende do assunto. Adquira já o seu pelo site fabiosouza.com.br ou nas melhores livrarias. Estamos de volta no Politeia, no bloco final. Aqui o tempo voa, como voa. No ar, o Politeia com o apoio cultural do Castelo dos Parafusos. A maior variedade, pensou parafusos, pensou Castelo dos Parafusos no setor rodoviário. Condições para lá fantásticas. Um abraço ao Valdion e a toda a família Castelo dos Parafusos. Presidente Lissauer Vieira da Lego. No bloco passado, o William perguntou sobre concursados. Nomeação lá na Assembleia Legislativa. Qual é a realidade? William, esse concurso foi feito na gestão ainda do deputado, então presidente deputado Zé Witt, onde nós, no ano de 2019, tínhamos um termo de ajuste de conduta com o próprio Ministério Público, Judiciário e Executivo, no sentido de não convocar ninguém até junho do ano que vem, do ano passado, do ano de 2020. A partir daí estava liberado. Mas veio a pandemia. A pandemia nos trouxe 1 milhão de problemas e nós não sabíamos como é que ia ficar a arrecadação do Estado e gastos com o pessoal no poder público, ele tem a ver com a lei de responsabilidade fiscal. Você não pode exceder os gastos e o limite que a lei te estabelece. Então, nesse ano, em janeiro, nós reunimos com a promotora a doutora Vilismar, fizemos um cronograma de convocação. Agora, no mês de abril, vão ser convocados alguns. E aí, no mês de agosto, nós iremos sentar para convocar mais alguns. A vontade minha e de qualquer gestor público seria convocar todos de uma vez só. Mas aí tem a vontade e a possibilidade, até mesmo dentro da lei de responsabilidade fiscal. Eu não posso também incorrer em crime de responsabilidade fiscal e acabar tendo o meu CPF com problema. Então, nós vamos convocar na medida do possível. Já feito o TAC, assinado com a promotora doutora Vilismarra, e já iremos convocar agora no mês de abril alguns, e depois, para o final do ano, deveremos convocar mais alguns. Um abraço ao Wilson participando com a gente, obrigado pela sua opinião. Ele faz uma pergunta para o presidente Lissauer que não cabe, ele não é médico. Ele está perguntando se o que o senhor acha de medicamentos no início da doença. Só um médico pode responder isso, né, Wilson? Não tem como. Um abraço para você. Gama, né? E os demais? O governador do Distrito Federal jantou o Caiado essa semana, hein? Falou que o Hospital de Águas Lindas não está pronto até hoje. Jogos políticos, vergonha, abraço. Rodrigo Rodrigues, do Jardim Nova Era, Aparecida de Goiânia. Não é que está pronto. O Hospital de Campanha de Águas Lindas foi instalado, ele era um hospital do governo federal. O governo do estado de Goiás entrou com os insumos e os equipamentos. Como no final do ano passado não tinha mais ninguém sendo internado, o governo federal, né, retirou o hospital. Desativou. Ele foi desativado. E os leitos, os equipamentos, o governo de Goiás pegou isso e espalhou pela rede do estado de Goiás. Levou um pouco lá para Lusiânia e espalhou para as demais unidades do estado de Goiás. Acabou o hospital, pegou e não tem mais. Né? Ele foi desativado naquela região, mas os equipamentos permanecem aqui no estado de Goiás. Tá certo, querido? Boa noite, presidente. Será que não tem jeito de revogar essa lei da contribuição previdenciária dos aposentados do Estado? Porque tem muitos deles que gastam muito com remédio. Anísio de senador Canedo. Mas foi aprovado recentemente, vai mudar para quê? Foi a reforma da Previdência, né, que nós fizemos. Ela foi copiada da reforma da Previdência do governo federal, com algumas pequenas alterações. Infelizmente, quase como imposição lá de cima para baixo, né? Imposição, exatamente. Até mesmo para os estados se adequarem à nova legislação
e até mesmo a Secretaria do Tesouro Nacional. Então, nós não temos condições de fazer isso, até porque a nossa Previdência, mesmo com essa reforma, ela é deficitária e muito deficitária. Gama, esse programa é show, realmente tem informação. Eu estava vendo o Jornal Nacional, somente notícias com viés ideológicos. Mudei de canal, só fico com vocês. Parabéns pela qualidade do jornalismo. Jairo José de Souza, cirurgião dentista. Ô, doutor Jairo, obrigado pela sua preferência. Você fez uma coisa corretíssima e chama outros também. Vem para cá. Boa noite, Gama. Laura do Solange Pá, quando os governadores vão informar a população que 80%, 90% dos leitos de UTI estão com pacientes? Esquecem de falar que não é só Covid. Nunca no Brasil teve leito de UTI sobrando. Essa é uma realidade. Mas o nosso problema mais grave agora é a danada, né? Boa noite, Gama. Governador Ibanez fechou alguns comércios aqui em Brasília. Se fecha, os comerciantes bravo. Se não fecha, governador incompetente. Vai entender o ser humano. Aqui é o Diquinho de Ceilândia do Distrito Federal. Alô, Diquinho. Alô, Ceilândia. Bruno Santiago, antes lotado, banco lotado, loteria lotada. Aqui que adianta fazer fechamento? Tem que seguir exemplo do senador Canedo. Lá não fechou, né? Lá é mais ou menos tal. Mas parece que essa semana ele vai, o prefeito de senador Canedo, o Peloso, vai aderir ao plano aqui da região metropolitana. Boa noite, aqui é o Rogério do Garavelo. Professor Alberto, me fale aí alguém que pegou o Pronamp. Abraço. Eu não conheço ninguém, não. Por que só 11 terminal não são fiscalizados, hein? Máfia do transporte coletivo que é forte? O Washington. Boa noite, Politeia. Que adianta fechar comércio no setor bueno? Se dos parques não fecham, estão sempre lotados. Muitos sem máscara. Os parques, sem fiscalização. Demora para vacinar no Brasil. Goiás não deveria seguir exemplo de São Paulo. O Estado tem que cuidar da população, não esperar só o governo federal. É plano nacional, não tem como o Estado fazer alguma coisa. Eu vi um prefeito hoje falando que ia comprar, um deputado falando que aprovou emenda para um prefeito comprar vacina. Comprar de quem? Não tem. Não existe isso. Só quem compra a vacina hoje. Está autorizado o Estado a comprar, está autorizado o prefeito. Sim, mas quem compra é só o governo federal. E o Estado que comprar é obrigado, a lei diz que ele é obrigado a repassar lá para o Ministério da Saúde e o Ministério fazer a distribuição do Plano Nacional. Vamos parar de bobagem, muita conversa fiada. Ana Paula Dias, o Gilberto, professora servidora de Goiânia, coordenadora pedagógica. Por que no lugar de vacinar até professores de educação física, não vacina os professores do CIMEIS, das escolas da infância? Ela está pedindo prioridade, né, para quem cuida dos meninos. CIMEIS são as creches. O bom desse programa é que não filtra as participações. Parabéns, belo programa. Samuel Fernandes, seu compromisso meu com a Eni, já falei para ela. Se filtrar, ela vaza daqui. Boa noite, Gama, é o Alex. É claro que eu não vou ler se o cara fizer um xingamento, uma coisa completamente deselegante, nós vamos arrumar a palavra aqui. Mas não corta nada, não. Boa noite, aqui é o Alex. Não dá para ler todos, né? Não dá, eu vou ficar devendo gente demais, vou apanhar muito hoje. Tramitação na Assembleia Legislativa do Estado de Goiás sobre redução de ICMS dos combustíveis. Projeto de autoria do deputado delegado Eduardo. Está na CCJ com parecer favorável pela aprovação da matéria. Boa noite, Alex. Vamos aguardar então para ver, né, como é que vai ser o andamento dessa matéria. Nós precisamos colocar as coisas nos seus devidos lugares. O deputado não pode legislar sobre orçamento, sobre arrecadação do Estado. Então, essa matéria, mesmo tendo parecer favorável, ela nasce morta. Porque eu não posso, eu como parlamentar, eu não posso chegar para o governador e falar, ó, você não pode cobrar imposto disso ou daquilo. Isso é questão exclusiva do Executivo. Você não pode gerar receita e nem despesa, né? Não pode. Então, já começou, ela, mesmo tendo um parecer favorável, essa matéria... É algo de demanda da população, né? Está jogando para o povo, né? Jogando para a galera, né? Francisco Abra está com a gente, professor Alberto, abraço, presidente, o programa está ótimo. Prefeito Peluso, senador Canedo, não aderiu à paralisação, só que aqui não tem UTI nem para a população do Canedo. Sou o Josué Lira. Melhor programa do país é o Politeia. Gosto de ver seu programa, Gama. Você fala. E cobra a administração do político. Meu nome é Jair, apelido Chocolate. Fala, Chocolate. Gama, aqui, a Dieme Elias, estou passando para deixar um abraço para todos vocês e parabenizar o presidente da Assembleia Legislativa pelo seu trabalho. Presidente, está no finalzinho. Vê se você consegue me responder duas perguntas aqui, bem rápidas. Nova obra da Assembleia, está parada, está tocando, vai andar, não vai? Qual é a realidade hoje? Está tocando e está bem adiantada. Eu creio que a realidade é que nós poderemos receber essa obra até o final desse ano, já começar o processo de mudança e até fevereiro do ano que vem, e imagino que nós estaremos lá. Só para a orientação da população, para onde que vai a Assembleia?
Aqui para o Parque Los Andes, próximo Ao ao lado do estádio Ministério Serra Público Dourada, ao lado Perto do Paço Ministério Municipal. Público Federal, entre o Paço Municipal e o Serra Dourada, do lado de lá da rodovia, perto do Ministério Público Federal. Lembrando que essa obra ela esteve iniciada em 2005 e ficou por vários anos paralisada. O deputado Hélio Souza, ex-presidente do biênio de 2015-2016, e o deputado Zé Witt fizeram todo o processo de novos projetos e licitação, todo o processo de trâmite burocrático. Eu peguei, dei a ordem de serviço, está bem adiantada a obra e vai ser um marco da nossa gestão. Qual que é o seu projeto político para 2022? Já definiu? Já defini, está totalmente definido. Se o povo assim quiser, lógico, nós estamos trabalhando para isso. Serei candidato a deputado federal. Federal? Federal. Brasília. Ó. Pelo que estou vendo na cidade, a maioria das pessoas pegaram esse vídeo só em casa. Será? Emerson, boa noite, Emerson. Obrigado pela sua audiência. Desculpa, gente, não dá para atender. São centenas e centenas de pessoas hoje para falar comigo, principalmente com o presidente Lissauer Vieira. Infelizmente, vou ficar devendo. Se tiver uma coisa muito importante, depois encaminho para a assessoria do presidente Lissauer Vieira. Está correto assim, presidente? Corretíssimo. Parabéns pelo trabalho, pela sua postura, equilíbrio, né, professor Alberto? Isso, muito Assembleia bom. hoje, Muito bom. Né, um poder super, hiper equilibrado. É lógico que de vez em quando tem dia, alguém que na tribuna dá uma empolgada acima do tom. Faz parte do jogo político. Faz parte do parlamento, é assim mesmo. Faz parte, o parlamento é para isso mesmo. Mas enfim, o equilíbrio, a harmonia ali dos poderes, a gente percebe que está show de bola. Parabéns pelo trabalho lá, presidente. Obrigado por ter vindo por essa entrevista aqui. E até uma outra oportunidade, se Deus quiser. Muito boa noite para o senhor. Obrigado, Luiz Gama, professor Alberto, a todos os telespectadores do Politeia, da Fonte TV. É triste porque passou muito rápido, né? Foi muito rápido o tempo, mas estamos à disposição aí para outras oportunidades. Um abraço a todos. Se Deus quiser, um abraço ao senhor, seus assessores e a todo mundo lá na Assembleia Legislativa do Estado de Goiás. Professor Alberto Carlos, até quarta. Até quarta. Ô, compadre, eu quero mandar um abraço especial para um compadre Kennedy, esposo da Mi, pai do Kellyton e pai da Michele, tá bom? Audiência qualificadíssima. Obrigado, viu, Kennedy, por estar nos acompanhando em todos os programas, tá bom? Um abraço, compadre, obrigadão. Foi um cafezinho gostoso, foi? Pãozinho de queijo bom, né? Quarta-feira a gente continua, tá bom? Vem pra cá e chama mais pessoas para participar, tá bom? Você é a alegria de estarmos aqui. Um abração e até quarta-feira. Um abraço, meu irmão, minha irmã. Que Deus lhe ajude sempre e a mim não desampare nunca, tá? Me queira bem. Eu, Luiz Gama, só lhe quero muito bem. Seja bom e honesto todos os dias da sua vida, ok? Faça isso. Você pode até não consertar o mundo agindo assim, lógico, evidente. Mas saiba que será, no mínimo, um canalha a menos em incomodar todo mundo. Até quarta. Olá, meu povão! Sábado, 7h45, tem programa Amigos da Estrada, direto da Fonte para todo o Brasil. Eu conto com sua audiência, hein? Até lá!